noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, mais uma vez, vamos falar de arte, vamos falar de dança. E uma companhia que é um orgulho para a região, recém-chegada de uma temporada europeia. É a Paraupeba Companhia de Dança, que está aqui representada por 4 dos seus integrantes. O coreógrafo Alan Keller, que já veio várias vezes aqui no Falando Sério, e 3 dos integrantes do seu corpo. E vem de uma temporada na Europa. A gente vai falar sobre isso, mas vamos falar um pouco antes sobre a história dessa companhia, que recente ainda, mas que já consegue fazer sucesso além das fronteiras. Alan, seja bem-vindo mais uma vez ao Falando Sério. Obrigado, Rosal, obrigado TV Sete Lagoas, obrigado ao programa Falando Sério. É uma honra estar aqui nesse espaço, né, aberto a nós, artistas. A gente fala que a artista gosta de palco ou de câmera. E principalmente de aplausos, né? E a gente só tem um aplauso a partir do momento que tem um reconhecimento. E um programa como esse nos ajuda aí a desbravar o nosso caminho. Obrigado. A nossa proposta é exatamente essa. Nós somos uma TV comunitária, ou seja, pertencemos à comunidade de Sete Lagoas. E essa comunidade pode ver esse canal como seu, para vir trazer. Você, por exemplo, está aí, tem alguma coisa interessante para mostrar? Vem até aqui. Né? Aline Assis, bailarina. Tudo bem? Fala um pouquinho da sua trajetória na dança, Aline. Bom, eu comecei aos 9 anos de idade. Então deve ter uns 3 anos que você começou. Ainda era. De frente à minha casa tem um projeto que se chama CRAS, né, ofertado pela Prefeitura de Sete Lagoas, onde eu tive a oportunidade de entrar um lugar que não tinha vaga. Então, a minha professora pediu pra gente levar cabo de vassouras e eu não pertencia a esse grupo ainda. E como eu queria muito estar presente, eu arranjei todos os cabos de vassoura que eu achei, assim, e eu levei tudo para ela. Então foi a partir desse dia que eu comecei a fazer parte desse programa, né? Que vamos dizer assim, me fez uma pessoa melhor, onde abriu as portas para um lugar que eu sabia que era meu, né? Então eu fui para o CRAS. Depois a Alexandra Fonseca, ela me levou para Paraupeba, onde eu dancei na Inova, e ela me falou sobre que a companhia jovem ainda, estava fazendo uma audição para a gente entrar no grupo, captar pessoas para entrar no grupo, onde eu fiz audição dia 31 de agosto de 2014, isso mesmo. E eu passei nesse teste, fiquei muito feliz, lembro que minha mãe chorou no dia e a trajetória acarretou assim. E tem 1 ano mais ou menos que o Alan me convidou para participar da Paraupeba Companhia de Dança, onde eu iniciei com o trabalho Tibum, que a gente foi apresentar na Alemanha. Eu assisti o Tibum aqui na Casa Cultura, você estava nele? Não era. Ela não estava não, né? Ela está recente no elenco. É muito bom a colocação da Aline, porque é importante ressaltar esses projetos que tentam encontrar esses jovens artistas, né? Então ela surgiu de um projeto social, a professora viu, ela levou até Paraupeba, ela continuou fazendo aula lá numa escola privada, né? E ela conseguiu entrar para a companhia. Lembrando que os testes para entrar na companhia já teve audições com 300 candidatos para 5 vagas. É assim. E é uma companhia que abraça, a Aline é um exemplo, ela é de Sete Lagoas. O nome a gente fala que é Companhia Jovem de Paraupeba, mas a gente fala que é do Rio Paraupeba, né? Porque ele passa por várias cidades, né? A gente tem gente lá de Matozinhos, de Fortuna de Minas, de Sete Lagoas são muitos, né? De Paraupeba mesmo acho que é uma quantidade mais reduzida. Mas é um espaço de convivência artística muito amplo. Eles confiam, eu acredito que eles confiam no meu trabalho, né? E aí está cada dia mais evoluindo aí, a gente está conseguindo conquistar aí as coisas. E temos aqui um exemplo de Inhaúma, né? O Daniel Smith, com 20 anos, está numa companhia da Holanda. Sim, ele até esteve no Expressar, né, há um tempo,
E eu não sei se ele ainda está, mas eu acho que ele já voltou para o Brasil, não voltou? Não sei, acho que ele já está de volta. Mas o Expressar, eu agradeço muito, porque foi no Expressar que eu comecei os meus estudos, né? Eu já falei isso aqui em dança. Então ele foi um lugar que deu espaço para muita gente e que faz essa progressão artística aí. Então a gente tem eu tive a chance de estar no Expressar e enquanto eu estive secretário de Cultura em Paraupeba, eu resolvi montar um projeto lá que inicialmente era social, só social. Eu falei assim, vou chamar só meninos de escola pública. Foi em 2006, no próximo bloco nós vamos receber o Pedro, que é um bailarino que esteve lá, que está lá desde 2006. Em 2006 eu criei, 12 anos, né, um projeto social e que no final não foi mais social, porque eu falo que ele se tornou um projeto artístico, porque o social foi sobreposto aí, a gente já resgatou, eles já são artistas, eles já estão além disso, já são pessoas, né, qualificadas a representar o país, né, que nós estamos representando o país, não foi Paraupeba. Né? Foram 12 companhias brasileiras que se inscreveram no festival e nós fomos convidados. Pago pelo governo alemão, né? As despesas, é lógico que a Prefeitura de Paraupeba apoiou, a Prefeitura de Sete Lagoas também apoiou, mas foi uma honra representar o país num festival que é tão importante para a Europa. Né? E na Alemanha, que é o berço da dança contemporânea. Sem dúvida. Aline, como foi isso? De repente sai a notícia lá, a Companhia de Paraupeba vai se apresentar na Alemanha. Para vocês, o que significou isso? Bom, primeiramente eu fiquei em choque, eu não conseguia falar nada. E aos poucos a ficha vai caindo, porque você não tem imensidão do que é. Só quando você está lá, quando você está caminhando para chegar no dia, você cai a ficha e você percebe que você merece estar lá para um trabalho. Que foi, assim, glorioso, né? Uhum. Foi incrível. E, é claro, aprende-se muito também, né? Sim. Vocês foram a 2 países, Alemanha e República Tcheca. Sim, países incríveis, assim. Deu para fazer turismo? Sobrou tempo? Muito pouco. Pouquinho, né? Mas tinha que ter um descanso, né, Rosalba? Claro, eles merecem, né? Claro. Paris, só assim, um tchauzinho. Só um tchauzinho para Paris. Fizemos uma conexão na França, mas não deu para aproveitar muito. Mas, assim, o importante é que eles agora é uma companhia fixa do evento. Para o próximo ano eles já estão em Munique e algumas cidades da Áustria. Então, a companhia, ela foi convidada mesmo, é um evento, não é competição, é um encontro de companhias de dança profissionais, né? Foram 22 países nesse encontro e a gente fez um intercâmbio com uma companhia da Áustria, Spinokey, que é o nome, e ficamos amigos e a partir dali já surgiu outros convites e aí está progredindo. Falou alemão lá, Aline? Tentei. Difícil. Mas a gente acaba se virando, né? Às vezes as pessoas vão sair, mas eu não falo, gente, não preocupa não. Sempre se dá um jeito. Dá um jeito. Você não vai passar fome e vai chegar aos lugares aonde você quer ir, né? Isso é que é importante. E a artista dá um jeito também, a artista se comunica com o corpo, com a alma, com a expressão. No final das contas, deu tudo certo. Aline, além da notícia de chegar, pegar o avião, a primeira vez que saiu do Brasil? Foi sim. Pois é, alguma coisa lá foi que você acha que pode ter sido mais impactante para você? Bom, na verdade não tem uma coisa específica, foram várias. Igual pegar um avião pela primeira vez, tive a oportunidade, até chorei. Mas estar num palco, ser reconhecido como um grupo profissional foi uma coisa incrível, muito incrível, que a gente nunca tinha sentido isso. E ser acolhido assim para um outro país foi sensacional. O artista brasileiro é muito bem recebido e respeitado lá fora, né? Sim. Então, bem Rosalba, teve momentos que os técnicos do teatro chegavam a brigar conosco, porque a gente queria fazer, só que não era, não, você montar o cenário, não, fica no seu lugar, que esse problema sou eu que resolvo.
Coisa que a gente aqui no Brasil, a gente artista tem que pensar no figurino, pensar no cenário, pensar na iluminação, pensar no som. Teve um dia que eles fizeram 2 sessões e uma foi às 4 da tarde, a outra às 7 da noite. E a gente super preocupado porque eles só tem um figurino, a gente não conseguiu fazer 2. E o figurino ia suar, ele molha, né, que a gente usa água na cena. Eles, não se preocupe. Terminou o espetáculo, eles pegaram a roupa, voltaram com ela seca e passada em menos de 1 hora. Não sabe, passada no cabide, sabe? As pessoas muito carinhosas, assim. Eu acho que isso é um grande exemplo. Nós brasileiros, nós também somos, né? Carinhosos, receptivos, mas eu acho que o valor que se dá na arte, ainda a gente tem que aprender muito com os países europeus. Vocês mostraram o Tibum lá, Aline? Sim. Foram vários espetáculos. E como foi a reação do público lá? Porque é um espetáculo... Eu assisti aqui em Sete Lagoas, quer dizer, quando eu cheguei lá não era nada do que eu podia imaginar. Claro, é uma onomatopeia de um corpo caindo na água, mas você não imagina o que vai acontecer. Como foi a receptividade do público lá? Bom, a gente fez vários amigos pela obra, por causa da obra. E dentro da piscina a gente pode escutar a expressão das pessoas, então várias risadas, então isso faz com que o espetáculo continue fluindo bem. Então eles reagiram muito bem. O Tibum, ele na verdade ele apresentou logo na noite de gala do evento. E a partir dali, em todas as outras apresentações, o organizador do festival, a gente ia apresentar uma companhia da Bélgica. Estamos aqui com a companhia brasileira, Tibum, ele sempre falava, porque marcou muito. O organizador, ele virou fã mesmo, assim, por isso que viramos essa companhia fixa, né? Eu só fui entender que eles iam escolher algumas companhias para poder estar todo ano no evento. Eles falaram assim, vocês saem quando vocês cansarem. Que coisa. Pode precisar de um assessor de imprensa. Vamos embora, né? Ô, Alan, eu me lembro quando você fez o Tibum, que você fez questão de mostrar às pessoas o seguinte, era água de chuva e que seria reaproveitada. Exatamente. É claro que lá eles sabiam disso, né? Sim. E como foi lá? Lá a gente não conseguiu, não estava em época de chuva. A gente pediu desculpa por utilizar a água da torneira, mas a gente voltou ela às plantinhas, né? Sim. E a gente fala, voltar toda ela para as plantinhas da cidade. A gente acabou aguando os jardins de lá. Mas usa-se pouca água, na verdade são só 8 baldes. A maioria da cena é na piscina seca, né? E com muito movimento, eu acho que a água que tem lá dentro é muito mais suor. Porque as pessoas só veem a coreografia, para quem ainda não viu. A Tibum é uma obra construída dentro de uma piscina muito pequena, uma piscina de plástico, de lona. E aí as pessoas só assistem a dança que está para fora do nível dessa piscina, né? O espectador não vê a água. Não vê a piscina lá dentro, ali é uma outra obra, eles dançam ali sem as pessoas entenderem o que está acontecendo. Mas é um espetáculo cheio de surpresas, surgem cenários, figurinos no meio da dança, começam seminus e terminam vestidos. É uma obra bem complexa, assim, mas que eles abraçaram com muito carinho. Foi muito sucesso, muito de verdade. Aline, dá para aprender muito também numa experiência como essa, né? Nossa, demais, sem dúvidas. Vocês tiveram a oportunidade de assistir às outras companhias? Sim, foram lindos trabalhos. Muito inspirador, né? A gente volta assim, ela montando e eu lá no fundo, querendo montar também. O artista vê um espetáculo com outro olhar, né, Alan? E assim, o que eu achei interessante, a plateia alemã, a plateia europeia, né, ela aplaude muito, né? Esses meninos não sabiam disso. No primeiro dia não parava de aplaudir e eles faziam a reverência, agradecendo. E não parava. Eles não sabiam mais o que fazer. Uma que tentou sair lá do palco, não volta. E assim, enfim, quanto mais aplausos, mais é o calor do público, né? E a gente, enquanto artista, a gente se sente sensibilizado demais com esse afeto, sabe? Num país, teoricamente, de um público, né, exigente, rígido, né, um público recém-guerra. A cidade de Dresden, por exemplo, tem uma história, onde a gente ficou a maioria dos dias, tem uma história muito triste, né? De reconstrução. É uma cidade que da Alemanha não ia ser bombardeada, estava garantido o acordo de paz com Dresden, a população alemã toda vai para Dresden fugir da guerra, termina a guerra, estão todos na rua comemorando o fim da guerra e passam os aviões ingleses e jogam bomba em cima de todo mundo. Isso é uma história muito triste, né? E aí... É a própria história da Alemanha, como nação.
Porque veja bem, são 70 anos. Hoje Sim. ela é... França e Alemanha são as duas maiores potências da Europa. Exatamente. 70 anos é muito pouco tempo para se construir uma nação. Exatamente. Então, a Alemanha é um exemplo, né, a ser seguido, né, em tudo, em todos os campos. E na arte nem se fala, né? Isso. E aí esses artistas também, que você mencionou, eles nos acolheram muito bem lá também, os nossos colegas de arte. Então fizemos muitos amigos, foi aquilo que a Aline falou. A nossa dança, o nosso espetáculo promoveu a maior arte de todas, que é a arte do encontro. Encontramos muita gente, fizemos muitos amigos e agora essa rede de contatos foi estabelecida e estamos nos preparando já para voltar. Falando em rede de contatos, Aline, o WhatsApp, depois da chegada aqui, como é que é? Continua se comunicando com essas pessoas de outros países? Sim, a gente mantém o contato, principalmente para agradecer, né? Porque a gente teve um contato muito especial que foi com o Wagner, que durante uma conversa ele me trouxe um ensinamento muito importante que eu vou levar para a vida toda. Então eu não posso deixar de agradecer a ele. O Wagner é um brasileiro de Barbacena, um grande artista que está lá em Dresden, vivendo lá e que foi um grande suporte para a gente. Foi uma pessoa que nos ajudou muito. E falando português, né? Isso, porque a gente precisa de outras pessoas, sabe, Rosalba? Às vezes eu me sinto um pouco sozinho em Paraupeba com esses meninos, assim. Porque a gente não tem acesso a Belo Horizonte tão fácil, porque tem custo, né? Então a vivência artística deles fica um pouco limitada, né? Então as viagens, igual Joinville, é um bom espaço de trocas, eles estão voltando agora em julho, já estamos na montagem do espetáculo. Mas ainda fica um pouco limitado. A gente vai circular com o Tibum por 10 cidades e Amal, que é um outro espetáculo com a Companhia Jovem, por mais 10 cidades. Então tem 20 cidades aí para a gente andar. Mas acaba sendo nós com nós mesmos, né? Então a Alemanha foi um lugar bom para essa troca. Excepcional, porque são companhias profissionais e traz para eles, quando a gente escuta o Wagner dando um conselho para um bailarino profissional, é muito enriquecedor. A gente fez um espetáculo recentemente e é um espetáculo que tem uma seminudez. O seio das meninas estão expostos porque a gente fala da guerra da Síria. Mas é bem penumbra, assim. E muitas meninas tiveram dificuldade de lidar com isso ou de falar com os pais. E aí o Wagner vem falar o que é a obra de arte. E por que a gente tem essa cultura de não permitir algumas coisas, né, essas limitações? Por que não é culpa dos pais também de não aceitar? Não é uma cultura que se criou. Então nós, enquanto artistas, nós somos desbravadores desse tempo, né? Nós somos contemporâneos, nós viemos para poder mostrar. Não é sedução nem exposição, é arte, puramente arte. E não há a menor possibilidade de erotização. Nunca. Principalmente falando de guerra, né? Claro, de morte, né? Você consegue se sentir à vontade ali numa situação como essa, no palco? Bom, sim. Ela sim. Eles não têm muito problema com eles mesmos. Sim. E com eles mesmos é tudo resolvido, é claro. Eles já sabem que são artistas, a gente trabalha, a gente é sair de fora, todo mundo. Às vezes a reação do público é da família, né? Nós ainda estamos numa cidade da família tradicional, então a gente tem que... Mas acho que são barreiras que vão sendo quebradas devagar, né? Mas com constância, né? Claro. Isso é importante, né? Sim. E foram quantos bailarinos nessa viagem? 10. O grupo tem 25, a Companhia Jovem. Aí é difícil escolher, né, Ana? Mas foi aí... limitado pela organização? Não. É porque assim, tem a Companhia Jovem de Paraupeba, que é totalmente subsidiada pela Prefeitura de Paraupeba, e tem a Paraupeba Companhia de Dança. Né? São 2 grupos. Então a Paraupeba Companhia de Dança são só 10 mesmo. Então aí esses meninos da Companhia Jovem, eles ficam ali como um suporte, né? E aos poucos a Aline era da Companhia Jovem e veio para esse grupo. Então é um trabalho bem legal, assim. E além de você, houve mais alguém, alguma autoridade, algum dirigente, ou você foi o tio de todo mundo lá? Somente eu, acompanhando a companhia. Eu fico imaginando os pais, meu filho, minha filha, não fez isso. Não, a maioria também são muito mais independentes que eu, Rosalba. Acho mais fácil eles cuidarem de mim. Mas assim, mas é uma turma muito boa também. Os pais já confiam muito. Tá muito tempo comigo, claro, né? Claro. Algumas mães assim se preocupam mais do que os pais, mas eles são muito... Difícil administrar, é mãe de Miss.
né? Mãe de Miss. Mãe de Miss é complicado. Porque mãe de Miss acha que a filha sempre é mais bonita de todas, né? Aí é difícil. Eu já presenciei uma cena aqui em Sete Lagoas, numa eleição de Miss Férias, que eu não tenho coragem nem de contar. Mas, Aline, como que é em família? Pai, mãe, a incentivam? Tem alguma restrição? Bom, houve no espetáculo Amal, mas já foi superado. Mas fora isso, sempre fui bem apoiada. Tem incentivo. Sim, sempre. É porque o espetáculo Amal é esse do ser, né? né? Então houve ali um puxãozinho de orelha. Esse professor... seus pais sabiam que ia existir essa cena ou você preferiu não contar? Bom, eu levei pelo lado que, como é a arte, eu não vou contar como é o espetáculo. Eu espero o público ir ver, né? Então, como eu queria tratar isso de uma forma natural, eu deixei para eles apreciarem ao longo do espetáculo. É claro, você não viu o papai e mamãe na verdade. Ou você teve essa preocupação em ver? Não tive, mas acabei vendo. O Amal nós apresentamos no Casarão, a estreia, tem uns 2 meses, né? Sim. Os ingressos esgotaram com 2 semanas antes, 500 pessoas, foi insuportável de público, e a gente está prometendo que nós vamos repetir o espetáculo, porque muita gente não assistiu. Então, quando for repetir, por favor, chame o radar para ir lá mostrar. Claro, temos que chamar. Né? Porque eu acho que é um programa com outro formato, né, que possibilita isso, né? Porque aqui nós estamos falando, conversando a respeito, mas nós não temos imagens para mostrar dos espetáculos. A gente vai ter essa oportunidade. E o próprio nome, falando sério, desse programa é totalmente importante nesse momento, porque a gente também quer entender essa arte como algo sério, né, Sim. Rosalvo? Algo como profissão, algo que pode transpor. E hoje, você sabe disso, eu não preciso falar, as pessoas sabem, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países. Exatamente. E todos eles foi pela arte. Eu não teria condição financeira de conhecer lugares incríveis que eu conheci. Então essa arte que está sendo respeitada lá fora, né, a nossa arte brasileira, ela tem que ser respeitada principalmente aqui dentro. A propósito, Aline, você tem um emprego, não é isso? Sim. Que você concilia com o seu trabalho na arte. Você é muito jovem ainda, mas você já começa a projetar, por exemplo, uma carreira só na arte, não precisando desse outro emprego? Bom, eu gostaria bastante, né, dependendo do nosso Brasil, eu espero muito que a gente consiga ter essa visibilidade, né, ter essa credibilidade da arte, mas no momento a gente fica criando essas entrelinhas para dar conta de continuar na arte também, que é um fator muito importante na minha vida, é o que me faz feliz. Sem ela seria muito infeliz. Então a gente fica buscando essas entrelinhas por enquanto a gente não tem esse suporte totalmente, né? Quer dizer, você não estabelece um prazo, daqui a tantos anos, não, né? Eu vivencio. Você vai tentar vencer essas etapas. Tentar não, você vai vencer essas etapas e vai chegar um dia que você vai viver da sua arte. Sim, exatamente isso. A Aline é estudante de fisioterapia, né? Pela manhã, faz estágio à tarde na Prefeitura de Sete Lagoas, na Secretaria de Saúde, e dança às noites. E dá aula. E dá aula também, né? Numa escolinha. Seu dia tem quantas horas? Parece 72. Mas é assim, todos eles levam a vida dessa forma, né? Inclusive eu. Né, trabalho pela manhã toda na prefeitura e à noite eu estou lá com eles, ou estou no fim de semana com eles. Vou deixar no próximo bloco para os meninos falar um pouco sobre a rotina dessa companhia, que não é leve, né, arte é coisa séria, então não é fácil. Porque é importante isso que você está falando, Alan, porque existe o bastidor, que não é fácil. Porque é muito bonito eu me sentar numa poltrona e assistir a um belíssimo espetáculo. Agora, e o antes? E o depois? Quantas horas por dia você fazia aquele movimento? Isso. Acho que o público precisa saber, não precisa ver, mas precisa saber para valorizar cada momento ali no palco, né? Exatamente. Porque eu acho que cada momento ali é uma superação. Sim, e ainda tem o que vem antes do ensaio, antes da construção,
que é o pensamento, a criação, a pesquisa musical, a pesquisa teórica, né? A logística disso tudo, pensar num cenário, pensar em tudo isso, um figurino, é tanta coisa para chegar naquele resultado. A propósito, Alan, quando você vai criar a coreografia, você já tem a música ou você cria a coreografia, encaixa uma música? Então, Rosalvo, não necessariamente existe uma ordem, mas ultimamente os trabalhos que eu estou construindo, todos eles eu também estou construindo a música. Então eu vou pesquisando com eles ali as movimentações e chego em casa, vou construindo a música. Eu mesmo, no meu programa de edição, vou fazendo algumas coisas ali. Coloco sons, coloco falas, gritos, palavras, assovios. Muito. A trilha do Tibum, por exemplo, tem uma música que ela foi totalmente construída com 23 outras músicas. Eu peguei 23 outros sons e fui criando ali som de bola, de água, de criança. É Nenê Kid Pau ou Lavien Rose? Tem Lavien Rose. É uma coreografia. Edith Piaf. Bom, falar nisso, você fala um texto em francês de cabeça para baixo? Vamos lá, de cabeça para baixo. Fala um pouquinho, pode falar. Não precisa traduzir não, fala para nós. Tá. Aujourd'hui, c'est le beau c'est le beau cardon, le beau sphénol, c'est le beau plomb, placeta bitum, coleston, atem, hanoi, gm, et femme diocide carbone. Coreógrafo doido, né? Não, o texto a gente pegou de uma grande artista que se chama Camille, que ela é francesa e ela fala muito sobre o ambiente, né, sobre o ser humano. Então tem um trecho do trabalho dela que eu peguei esse verso e trouxe para o espetáculo, assim, e as meninas falam de cabeça para baixo. O Tibum, ele é todo como trilha francesa, né, porque ele foi inspirado em dois grandes fatores, que foi o massacre de Charlie Hebdo e a falta d'água no Brasil, né. Eu estava na França quando aconteceu o massacre, aí eu tive a oportunidade ali de presenciar como o francês lidou com aquilo ali, de uma forma muito bonita, né, o luto francês. Eu fiz um comparativo que nós brasileiros temos que aprender um pouco, né, que, por exemplo, a Boate Kiss aconteceu aquele acidente, no mesmo dia tinha muita gente nas boates ainda, sabendo, né, e a França toda ficou em luto, nada funcionou mais. E já que você falou da Boate Kiss, uma imagem que não me sai da lembrança, uma capa da revista Veja, uma moça no velório, pranteando o namorado, o noivo dela, com uma unha muito bem cuidada. E houve uma crítica em relação a isso. Alguém escreveu para ela, a moça teve tempo até de fazer a unha. Não, ela não teve tempo de fazer, ela não teve tempo, foi de desfazer. Exatamente. Ela ainda estava lá pranteando o namorado dela com a roupa da forma como ela estava lá na boate. Então, é uma falta de respeito total das pessoas. Quer dizer, você julgar pela aparência, julgar sem conhecer. Sim, isso exatamente. É terrível, quer dizer, num momento de dor como este, a pessoa não respeitar nem o luto daquela pessoa. Exatamente. E esse massacre, essa chacina, ela foi de alguma forma, como Charlie Hebdo tratava as coisas com sátira e humor, e eu peguei isso também para falar com humor sobre essa falta d'água do Brasil, que é impossível um país com o maior lençol freático do mundo não ter água. E eu me lembro que quando eu fui entrevistar o elenco lá, eu não me lembro qual foi a dançarina que falou assim, olha gente, você tem que tomar, porque ninguém fabrica água. A água que está aqui no universo é que estava aqui há 10 mil anos. Exatamente. É a mesma água. Então, se nós não cuidarmos, quem vai cuidar? E aí nós levamos essa mensagem para o mundo afora. E está sendo bem sucedido. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco, no segundo vai ter uma troca aqui, né? Vão entrar 2 bailarinos no lugar do Alan e da Aline. Aline, sinta-se convidada para voltar. O Alan já é sócio aqui, estou falando sério, mas sinta-se convidada para voltar aqui, tá? Porque não é pauta fixa do programa tratar de arte e cultura não, mas é o que eu mais gosto de fazer aqui nesse programa. Na verdade, Rosalva é mais artista que a gente. Eu acho que cada um, né? Acho que cada um recebeu um dom. Sim. Cabe a cada um desenvolver isso. Claro, então, com certeza. Eu nunca me atreveria a dançar, por exemplo. Uma única vez na minha vida eu me atrevi a cantar em público, eu já contei isso aqui. Mas
eu sou um admirador da arte, você sabe disso. Então, sinta-se convidado para voltar. Claro. E no segundo bloco nós vamos ter outros dois. Alan, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu sei que não é fácil, eu sei que para você também não é fácil, Aline, então isso valoriza ainda mais a presença. Não, eu agradeço mais uma vez a TV, a você, Rosalvo, ao programa Falando Sério. Estamos sempre à disposição. Agradecer, lógico, os parceiros dessa companhia, né? A Prefeitura de Paraupeba, a Prefeitura daqui. A gente precisa de falar porque a arte se faz com parceria. E a gente não conseguiria se não fosse essas pessoas do nosso lado, né? E principalmente o governo alemão, o pessoal do Tanzwurst lá, que é o espetáculo, que é o festival, né? Enfim, eles são o Renê, são pessoas que nos acolheu e que agora nos quer de volta. Estaremos de volta. Aline, então você faça muito sucesso nesse caminho que você escolheu. Muito obrigada para vocês também. Alan Keller e Aline Assis foram os convidados do primeiro bloco desse Falando Sério, que está falando dessa viagem da Paraupeba Companhia de Dança a 2 países da Europa, Alemanha e República Tcheca. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério e hoje o assunto é dança. A Paraupeba Companhia de Dança fez uma turnê pela Europa, 2 países, Alemanha e República Tcheca. Primeiro bloco tivemos o coreógrafo Alan Keller e a bailarina Aline Assis. Agora eu estou aqui com 2 bailarinos, o Pedro Henrique Ferreira e o Nadson Mascarenhas. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no seu programa. Nadson, seja bem-vindo também. Obrigado. Pedro, eu fiquei sabendo aqui que você fez um curso superior de dança. Fiz. Eu entrei na universidade pública. Isso, eu entrei para o curso de dança lá na Universidade Federal de Viçosa, no ano de 2010. E veio essa paixão em querer fazer esse curso superior, veio justamente da companhia, né? Você já dançava? Já dançava. Eu entrei em 2006, quando iniciou o projeto. E aí eu participei de 2006 até 2009, né? E ainda fui voltando ainda um pouquinho nesse meio tempo que eu estava na faculdade ainda, porque eu saí, mas sempre estava vindo, né? Ou seja, em férias para fazer aula ou alguma coisa. Mas como começou a sua história na dança? Quando foi isso, Pedro? Então, eu gosto de dançar desde que eu me entendo por gente. E eu sempre gostei muito de dançar desde pequeno, festa de família, e eu aprendi muita coisa olhando, aprendi a dançar forró, vendo as pessoas dançarem forró, e aí surgiu esse projeto lá em Paraupeba, que o Alan criou lá em 2006, e aí eu falei assim, vou lá tentar, né? E aí passei no teste, e desde então a minha paixão só aumentou, e hoje virou a minha profissão e o que eu mais amo fazer. Nadson, e como foi a sua trajetória? Bom, eu entrei na companhia em 2011, dia 23 de março, estava tendo uma audição e uma amiga minha que já era da companhia, ela me falou sobre, e eu fiquei muito interessado na época e fui fazer o teste, e até então eu passei, estou lá na companhia até hoje. De lá eu tive a oportunidade de fazer aulas no Expressar, faço aula até hoje, desde 2013, né, até aqui. Também estou agora na Paraupeba Companhia de Dança e pretendo ficar. Mas antes, você falou que entrou em 2011. Mas e antes disso? Tem uma história com a dança em casa? Eu sempre gostei de dançar também, como o Pedro falou. Eu dançava mesmo, era na escola, né, esses eventos de quadrilha e tudo. A paixão da dança, eu não consigo explicar de onde que vem. Eu só consigo sentir ela. Então, desde sempre, eu sempre tive a dança comigo, assim. Você pensa em dança como profissão? Dança como profissão. Está caminhando para isso, Sim. né? Ainda não, É um mas está sonho caminhando. que a gente tem em comum, se tornar, né, que a companhia seja uma companhia profissional que receba para a gente estar ali o tempo todo dedicando para isso e não ter outros empregos por fora para sustentar isso. É o caso de vocês dois hoje, né? Vocês, Sim. cada um tem o seu emprego, né? Sim. A gente eu hoje sou estudante de educação física, né, e sou estagiário da Prefeitura de Sete Lagoas, mas eu pretendo mesmo ficar como bailarino, como professor de dança. Eu também dou aula de dança, né, dou aula de balé, de dança contemporânea.
Ô Pedro, hoje até que nem tanto, mas houve épocas que as pessoas viam com reserva a presença do bailarino numa companhia de dança clássica. Essas barreiras vão sendo quebradas para o bem da arte, né? Com certeza. Lá em Viçosa eu tive a oportunidade de dançar numa companhia lá também. E aí lá eu tinha carteira assinada, eu era um bailarino contratado e aí eu conciliava os meus estudos com a companhia. E na companhia também eu dançava balé clássico. Então eu fazia parte da companhia de dança contemporânea, mas também dançava o balé clássico. E aos poucos a gente vai conseguindo quebrar um pouco as barreiras, porque eu acho que quando a gente demonstra para as pessoas que aquilo que a gente faz, a gente consegue fazer aquilo com excelência e fazer aquilo com amor, a gente consegue superar qualquer preconceito, qualquer obstáculo que aparece à nossa frente. Mas você chegou a sentir? A gente sente, né? A escola, quando a gente é mais novo, né? Quando eu comecei no projeto, a gente sente os amigos sempre fazendo uma piadinha, alguma coisa. Mas a gente vai superando aquilo porque a vontade da gente continuar é muito maior. Então, acaba isso sendo um combustível para a gente poder continuar, né? Para a gente superar isso e tá sempre subindo um degrau de cada vez. E vale a pena, né? Com certeza, vale muito a pena. Agora, você acha que alguém pode ter ficado no meio do caminho por causa disso, por não ter como você conseguido superar? Eu acredito que algumas pessoas fiquem no meio do caminho. Às vezes também porque, como a gente tem essa dificuldade ainda em não poder se sustentar unicamente pela arte, né? Se sustentar pela dança exclusivamente. Então acaba que, devido a problemas pessoais ou familiares, algumas pessoas acabam realmente desistindo, né? Desse caminho, né? Acabam desistindo por ter que buscar outros caminhos para estar ali se sustentando de alguma forma, para estar ajudando a família e tudo mais, né? Ô Nadson, e na família, você teve incentivo sempre, ou teve alguém que disse, ô moço, não mexe com isso não, vai cuidar da sua vida? Como Bom, foi? no início, quando eu fiz o teste para a companhia, né, em 2011, eu sofri um pouco de preconceito dentro da família mesmo. Porque é um pai que não aceita, uma mãe que vai pela cabeça do pai, são primos que às vezes influenciam os pais por não conhecerem também o que é a arte, o que é a dança. E eu tenho uma vizinha, né, minha, que tá lá na companhia também, ela foi meu braço forte, assim, ela falou assim, Nadson, eu vou enfrentar com você tudo que você precisar. E aí eu tentei mostrar para os meus pais que não era isso que eles pensavam, e eu encarei mesmo a dança. No início, eu e meu pai teve uma leve discussão sobre isso, por causa disso, mas a gente se superou a partir do momento que eu tive um espetáculo e convidei eles para assistirem. Meu pai chorou, minha mãe chorou, eu levei minhas tias também, todo mundo se emocionou bastante. E hoje, eles apoiam, assim, sem dúvida, e eles estão comigo sempre. É interessante, é isso que você está contando. A gente está cansado de ver em enredos de novela, a própria Malhação trata muito disso, até essa Malhação que está no ar agora, a gente pensa que isso existe só na dramaturgia, mas não, é um fato real, não é isso? Real. Muito real. Agora, é preciso ter uma vontade muito grande, né, para superar tudo isso, porque veja bem, você teve barreiras dentro de casa. Sim. E quem passa por isso sofre muito e acaba se tornando uma pessoa muito mais forte. Porque a partir daí você enfrenta qualquer coisa. Porque a primeira barreira, que é os pais, você fala assim, não, são meus pais. Então, se você enfrentou isso, você enfrenta qualquer coisa lá fora. Isso é muito importante, né? E hoje? Hoje, assim, a minha relação com eles são excelentes, todo mundo me apoia muito, minha família vibra junto comigo por todas as conquistas que a gente tem. Eu estando lá fora, na Alemanha, todo mundo mandando mensagem o tempo inteiro, minha mãe super emocionada e até hoje é assim. Você teve algum tipo de problema na família, Pedro? Na família não, porque como eu desde pequeno sempre dancei, então assim, não foi surpresa nenhuma quando eu cheguei em casa e falei assim, mãe, pai, quero tentar o vestibular em Viçosa para dança. Então a primeira coisa que eles fizeram foi vai com Deus e se passar a gente ajuda e faz de tudo.
Então, assim, eu tenho mais reclamação meio que de amigos do que da família, porque é o fim de semana, é sempre assim, gente, não posso, eu tenho ensaio, não posso, eu tenho ensaio. Então, assim, mas eles já entendem já, porque já estão acostumados. Coisas, né? É, com certeza. Então, assim, eles entendem já, porque eles já sabem, né? Ah, esse fim de semana você não pode, né? Você tem ensaio? Tem. Mas depois de tantas horas eu tô liberado. Aí... Bom, eu sei que o Nadson já teve uma experiência internacional em Portugal e Espanha. Você já havia... Foi a primeira vez. Foi a primeira vez agora, né? Foi a primeira vez. Na faculdade recebi um convite da Universidade de Illinois, lá em Chicago. Eu recebi um convite para estudar lá durante um ano. Só que eu não consegui o apoio financeiro que eu precisava, porque é um custo muito grande, né? Porque lá as universidades são pagas, né? Então acabou que não deu certo, né? Mas também talvez não seria o momento ainda. Se me permite, não deu certo ainda. Ainda, com certeza. Mas aí agora eu retornei para a companhia em 2016, no finalzinho de 2016, né? Eu retornei para a companhia e agora eu tive essa oportunidade aí de estar indo viajar para a Alemanha com Foi eles. a primeira vez fora do Brasil? Foi a primeira vez fora do Brasil. Pois é, eu fiz a pergunta no primeiro bloco. A Aline, vou repetir para vocês. Inclusive o seu caso, que é a primeira experiência internacional, porque o Nadson já tinha ido, né? Uhum. Aí de repente chega a notícia, ó. A companhia foi selecionada para dançar na Alemanha e República Tcheca. Como é que é isso? No princípio, não é isso, não acredito. Como que é essa reação? Eu fiquei um pouco em choque ainda, porque a gente batalha muito, né, todos os dias, nos nossos ensaios, com tudo. Então, assim, a gente está sempre nessa luta para tentar mostrar a nossa arte aqui no Brasil. E aí, de repente, chega um convite de um outro país te chamando para ir lá fazer aquilo que você mais ama. Então, a gente fica assim, meu Deus do céu, que coisa louca, que coisa de outro mundo. Então, até chegar o dia da viagem, estar lá mesmo, entrar dentro do avião e falar assim, olha, eu tô indo, a gente fica sem acreditar ainda. Vai acreditar na hora que tá dentro do avião. É. Agora parece não, agora vai. Não foi sua primeira vez, mas é sempre uma emoção nova, né, Nadson? Ah, com certeza. Como foi da primeira vez também que eu saí, né, pra fora, que foi em Portugal, na época que eu fiz o primeiro passaporte, aquela emoção toda. Tinha 17 anos quando eu fui para Portugal. E aí, assim, a família, ela fica ali naquela tensão, naquela vibração junto com você. E quando você chega lá, você fala assim, nossa, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, valeu muito a pena. Muito a pena. Aí você agradece todo mundo por estar lá. Você se agradece também, porque você também se superou. A gente se supera muito pela arte e para estar no palco, né? Então é uma sensação inesquecível. Vou fazer uma pergunta para os dois. O Pedro e o Nadson, fora do palco e no palco, são pessoas diferentes? Ah, com certeza. Com certeza. Eu sou mais extrovertido mesmo. Eu gosto muito de conversar o tempo inteiro, então eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas o palco, ela dá uma energia diferente pra mim. O palco é um refúgio, é um abrigo, ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Então, estar no palco é uma sensação completamente diferente da pessoa que eu sou, com os meus amigos, com a minha família, com tudo. A relação que eu tenho de estar no palco e de dançar, ela é completamente diferente e ela tem um significado para mim que ela é inexplicável. A sensação que eu tenho é inexplicável de estar ali fazendo aquilo que eu amo. E para você, Nath? Já eu sou ao contrário do Pedro, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Todo mundo fala assim, aquele ali que fala baixo, né? Fica assim, eu fico no cantinho, presta atenção em tudo. Mas no palco, realmente, a gente se transforma, a gente é o que tem que ser no palco. E a sensação de estar no palco, só quem dança sabe explicar, ou não sabe explicar, a gente sabe sentir, né? Então, são pessoas diferentes, sim, no palco e fora dele. Você consegue ver a plateia? Consigo. Raramente, às vezes, eu consigo ver, sim. Quando você está muito dentro daquele processo, muito entregue, acaba que você não enxerga
a plateia. Mas em determinado momento da dança, acaba que você olha e você consegue ver, sim. E você, Pedro? Porque às vezes a gente entra num estado tão concentrado naquilo que a gente está fazendo, que a plateia ela meio que fica um borrão na nossa frente, né? Então, assim, às vezes tem alguns momentos que permite a gente ter um contato maior e uma troca maior, né? E aí a gente consegue perceber o público. Mas, no mais, a gente fica meio nesse transe, né? Que o palco proporciona pra gente. Uma vez eu ouvi uma pessoa acostumada a fazer palestras para grandes plateias, dizia, olha, eu tenho uma técnica, eu escolho um da plateia para falar para ele. Porque ele achava que daquela forma ele conseguiria ser mais enfático, né? Na dança pode acontecer isso? Por exemplo, eu vou escolher alguém aqui, ou um determinado palco, para eu me concentrar, para dar o máximo de mim? Não, é muito difícil, porque no palco você está em trânsito o tempo inteiro, né? E a diferença, eu acho que do palco para uma palestra e você focar uma pessoa, é porque para você atingir o público, você tem que estar internalizado com aquela proposta. Então é difícil eu chegar para você e ser, perdão, e fazer e fazer você rir, se eu não acreditar dentro de mim que eu consigo rir. Então, a gente tem que acreditar primeiro aqui, dentro da gente, que a gente está fazendo aquilo para passar aquela mensagem para o público. E é dessa forma que a gente consegue se comunicar, né? Então, é difícil a gente focar em alguém, né? E aí, para você, que tipo de experiência você sente nesse momento? Muitas vezes a gente consegue enxergar a plateia, mas a gente não consegue identificar quem é a plateia. Você vê o público, mas não especifica. Você não vê uma rosto, pessoa. A gente não consegue ver rosto. Por Raramente. exemplo, você sabe que tem uma pessoa que é muito importante na sua vida, você sabe que está na plateia, sabe até mais ou menos em que ponto da plateia ele está, mas ainda assim você não individualiza. Não. Se no momento antes do espetáculo eu consigo ver eles na plateia, né, que a gente está lá da coxinha, a gente tenta olhar para descobrir. Às vezes, durante a dança, você bate o olho assim, você consegue ver. Mas, fora isso, se eu não sei onde que sentou, se eu não sei nada, só sei que a pessoa está, eu não vou saber identificar onde a pessoa está lá. É importante se abstrair mesmo, né? Você estar inteiro ali, né? A gente tem que estar naquele momento bem entregue, né, ao trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente tem que se dedicar completamente àquilo ali, porque a gente sabe que tem alguém que está ali sempre assistindo a gente, né? A gente tem as pessoas que estão sempre acompanhando, né? Mas a gente não pode fugir, a gente não pode deixar aquilo ser uma distração, né? Então a gente tem que aproveitar. Quem está ali sempre me assistindo vem me ver de novo. Então a gente aproveita esse sentimento ainda e coloca dentro e vai e apresenta para o público. Nádio, qual foi a relação de vocês com a plateia alemã e com a plateia da República Tcheca? Nossa, é uma sensação inexplicável, porque o Brasil ele é muito caloroso, né? E a gente vai lá pra fora pensando assim, o público é um pouco frio, o pessoal da Alemanha é frio, mas não, foi totalmente ao contrário. Todo mundo assim vibrou muito junto com a gente nos dois lugares, né, que a gente esteve. Então é uma sensação muito bacana e todo mundo aplaudiu muito, né? Que eles aplaudem demais. A gente ficou até um pouco sem graça nos primeiros dias. Sai do palco, sai do palco, volta pro palco, sai do palco, volta pro palco. Essa coisa mais foi muito bacana assim, o contato do público com a gente. Eles respeitam muito, né, durante a apresentação. Então assim, eles têm uma tensão muito grande, né? E às vezes em determinadas partes que a gente tem umas reações, né, aqui no Brasil, que geralmente todo mundo, né, é mais fervoroso, né, nas reações, e lá eles são um pouco mais contidos, mas aí eles compensam um pouco isso no final, que aí é quando eles aplaudem mesmo e não param nem um minuto, e aí que eles demonstram ali que eles prestaram realmente toda a atenção naquela peça e que ali existe um grupo que ele merece realmente. E Nadson, esse aplauso é o combustível para o artista. Né? Com certeza. A gente, todas as dores, todos os sacrifícios que a gente teve que passar, todos os perrengues, o suor que a gente derrama nos ensaios, tudo é recompensado ali naquele aplauso final. Bom, você falou em dores,
Pode ser dores no sentido figurado, mas no sentido explícito da palavra. Haja dor, não é? Muito dor. Haja dor. Como que é isso? A gente ensaia praticamente todos os dias, né? À noite. Então a gente tem uma rotina muito grande, né? Durante a semana. Mas bailarina eu acho que é meio masoquista. A gente sempre fala que o bailarino é um pouco masoquista. Porque às vezes a gente sai do ensaio, tá sentindo dor. Aí chega no outro dia, a gente sabe que tem que tá lá de novo, mas aí a gente está sempre arrumando um jeito ali de, né, cuidar do corpo, né, também, porque a gente tem que cuidar um pouco desse corpo, é o seu né? instrumento de trabalho. Então a gente, às vezes a dor, ela tá doendo ali só naquele momento também, né, porque às vezes é algo novo, né, algo diferente do que a gente está acostumado, mas isso tudo a gente vai conseguindo superar a cada ensaio, né, então acaba que vai sendo um combustível também a mais, né, porque às vezes a dor, ela é ali por uma coisa nova que a gente tá fazendo naquele momento, mas depois o corpo acostuma, né? E aí a gente supera isso. Como você encara isso aí? Se me permite emendar aqui, pode acontecer, espera aí, hoje não teve dor, então não dei o máximo que eu podia? Pode acontecer isso também? Muita gente pensa assim, mas eu acho que, como o Pedro disse, a gente vai se acostumando com algumas dores. Acaba que você também passa por cima dessa dor e se supera, né? Então acaba que você fala assim, então hoje foi melhor, eu consigo. Aí você se esforça mais para tentar ir mais. E assim é cada dia. E acidente durante o espetáculo? Vocês são preparados para lidar com isso? Sim, né? Agora, não dá para prever o acidente, porque não. Se previsse não seria acidente, né? Como que vocês encaram isso, Pedro? Então, às vezes, né, acontece alguma coisa, um tapa que vai em alguém, né, alguma coisa que não dá certo naquele momento, mas a gente sempre utiliza daquela história do espetáculo que a gente está contando para poder resolver, né? Então acaba que o grupo inteiro, como a gente sempre está muito integrado, né, nas apresentações, né, a gente tem uma convivência muito grande, então a gente acaba tentando não deixar isso transparecer para o público, né? Se acontecer alguma coisa de errado, né? Às vezes ou é uma música, ou é um tapa no rosto, ou é alguma coisa que acontece. Então a gente a gente já tem isso na cabeça que a gente tem, a gente está sujeito a isso, né? Porque são muitas pessoas, a gente está sujeito a acontecer um acidente, né? E se acontecer algo mais grave, a gente saber também até levar isso, né? De uma forma que não seja tão desesperador ali no momento, na frente do público. Fred Merck, show must go on, né? O show tem que continuar. Nós já estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas eu quero já reiterar aqui, eu já fiz no primeiro bloco um convite para a Aline, estejam convidados para voltar. Muito obrigado. Aqui. Eu vou perguntar para os dois a mesma coisa, porque eu acho que vale a pena, são visões diferentes, né? Nadson, o bailarino que voltou da Alemanha e da República Tcheca é o mesmo que embarcou? Não. A experiência que a gente vive, ela não deixa a gente voltar da mesma forma que a gente foi. E isso é a cada dia. Uma aula que você faz, você nunca é a mesma pessoa. Né? É uma experiência nova, é um recomeço. É uma maturidade que a gente tem, que a gente volta com pensamentos diferentes e que bailarino eu quero ser a partir de hoje. Você se espelha em um bailarino em especial ou num estilo? Eu me espelho em todos, eu tento me espelhar em todos os bailarinos. Eu tento tirar um pouquinho de um pouquinho de outro e me tornar o que eu sou hoje, assim. E inspiração é em tudo. Bom, e você, Pedro? O que foi é o mesmo que voltou? Não, com certeza não. Com certeza não. Eu acho que todas as trocas que a gente teve, né, não só as apresentações, mas tudo que a gente viu, né, a experiência que a gente teve com o outro grupo da Áustria, que a gente pôde fazer um pequeno espetáculo juntos. Eu acho que toda essa troca, ela serve para a gente crescer e para a gente evoluir, né? Porque seria muito ruim se eu voltasse hoje e falasse, eu ainda continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes, e o mesmo bailarino que eu era antes. Então, tudo serve para a gente crescer pessoalmente, profissionalmente, né? E foi muito bom ter esse contato com essas companhias, ter esse contato com esses grupos, né? Com uma cultura diferente,
né? E poder trocar essas experiências, isso vai enriquecendo pra gente. Então a gente vai se espelhando, né? A gente chegar nesses lugares e a gente vê que tem toda uma estrutura, tem todo um suporte que é bem diferente, né, do que a gente tem. A gente vai se espelhar um pouco nisso e vai querer trazer essa realidade também pra gente, né? Então acho que tudo vai servindo pra gente evoluir, não só como pessoa, mas como grupo, né? E compartilhar todas as experiências, né? Você tem um ídolo na dança? Um ídolo na dança? Eu sou um pouco como o Nadson, assim, eu tento sempre me espelhar em tudo que eu vejo. Assim, eu amo muito Pina Bausch, acho Pina Bausch incrível. Ela, pra mim, é a linha de trabalho dela, né, da dança-teatro, né, da dança contemporânea, da dança-teatro, pra mim, eu acho incrível, porque ela pega ali um pouco da vida dos bailarinos e leva aquilo pro palco, né. Então isso também é muito bom, porque a gente tem um personagem da gente ali, mas a gente também tem a nossa essência também, a nossa essência está ali junto, né? Então eu me espelho muito e eu admiro muito a Pina Bausch, que eu acho ela incrível, né? Bom, cumprimento vocês por terem feito essa performance, né, honrando o nome do Brasil, né, porque a arte brasileira é muito respeitada lá fora, não importa que segmento seja, e que bom que na dança também, né? A música brasileira já conquistou o mundo e agora a dança também. E estejam convidados para voltar aqui. Parabéns por esse sucesso que vocês fizeram lá. Muito obrigado, agradeço demais estar presente no programa. Espero voltar mais vezes, com certeza estarei à disposição. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, nesse espaço, e falar um pouquinho da dança e do que a gente mais ama fazer. Tá aí, ó, Pedro Henrique Ferreira e o Nadson Mascarenhas, integrantes da Paraupeba Companhia de Dança, que vem de uma temporada europeia, na Alemanha e na República Tcheca. No primeiro bloco tivemos Alan Keller, coreógrafo, e a Aline Assis. O Falando Sério volta na próxima semana. Até lá!